qual é tipo o ápice absoluto da dor numa traição, sabe? É encontrar a prova física, aquele pedaço de papel inegável que está ali escondido numa gaveta e simplesmente destrói uma família inteira em questão de segundos? Ou será que é algo mais sutil, mais rasteiro? Né? Tipo, descobrir que a mulher que servia café expresso sorrindo todas as manhãs, a funcionária prodígio, a confidente leal, estava, na verdade, ativamente ajudando a construir essa mentira bem debaixo do seu teto. Nossa, essa é uma excelente provocação. Porque, olha, a prova física ataca a razão, né? Mas a traição diária, essa traição que veste a máscara da amizade, ela ataca a própria sanidade. Ela corrompe completamente o senso de realidade de uma pessoa. Exatamente. E é por isso que a nossa análise de hoje vai ser bem intensa. Bem-vindos a mais um mergulho profundo. Hoje o nosso foco é destrinchar a anatomia de um colapso emocional, focando ali no capítulo 10 da nossa fonte atual, que é ironicamente intitulado O que Todos Viam. Bom, para quem está acompanhando a gente, todo mundo conhece a panela de pressão que é o Entre Linhas Café e Cultura. A gente não precisa recapitular muito quem é quem, mas a gente sabe que o Marcos e a Cláudia estão no epicentro de uma rotina brutal de inauguração e que a Gabriela, bom, ela se tornou a peça-chave dessa engrenagem. O que a gente vai fazer hoje é parar de olhar para as margens de lucro do café e, tipo, olhar direto para o abismo psicológico que se abriu no meio daquele salão. E é um abismo fascinante, viu? Digo do ponto de vista do comportamento humano mesmo. A narrativa desse capítulo, ela serve como um estudo de caso quase perfeito sobre como a mente opera sob um estresse extremo, sabe? E como a gente constrói defesas que, paradoxalmente, deixam a gente completamente vulnerável. Sim, sim. E a nossa missão aqui não é só, tipo, listar os desastres que acontecem com a Cláudia. A ideia é entender o como. Como é que a mente humana ignora sinais de alerta que, para qualquer pessoa de fora, estariam, sabe, piscando em neon vermelho, certo? Vamos desempacotar isso aqui. Vamos falar sobre o primeiro ponto. A cegueira da rotina. A velha história do cavalo de Troia. Uma analogia muito apropriada para esse caso. Pois é, porque, olha só, após aquele primeiro mês infernal de muito trabalho, o ritmo do Entre Linhas finalmente entra nos eixos, né? O Marcos consegue voltar a almoçar. E com quem? Com a Cláudia e com a Gabriela. No fechamento do caixa, lá no fim da noite, ele adquire o hábito de tomar um último café todos os dias. Com quem? Só com a Gabriela. E a intimidade física muda, os olhares ficam mais longos, o tom de voz cai aquelas oitavas que todo mundo sabe muito bem o que significa. E a Cláudia? Cara, a Cláudia olha para isso e sente orgulho. Ela comemora a amizade dos dois. Eu confesso que, lendo isso, dá uma vontade enorme de sacudir a personagem, sabe? Como é possível ser tão incrivelmente cega? É, parece absurdo de fora, né? Mas neurologicamente faz todo sentido. O que é fascinante aqui é que a gente precisa lembrar do estado fisiológico da Cláudia. Ela tá no meio da abertura de um negócio físico, o que exige um nível de energia, assim, brutal. É exaustivo mesmo. Muito. E o cérebro humano, ele consome muita energia. Sob uma exaustão extrema e crônica, ele entra no modo de economia, focando apenas na sobrevivência imediata. O córtex pré-frontal, que é aquela parte responsável por decodificar nuances sociais mais complexas, tipo ironias e segundas intenções, ele tem a sua capacidade super reduzida. É como um computador, sabe? Um computador com muitas abas abertas travando todos os processos em segundo plano. Nossa, então ser uma workaholic, né, totalmente focada no sucesso do negócio, literalmente desliga a capacidade da pessoa de ver o próprio marido flertando na máquina de expresso. Tipo, isso soa como uma desculpa fantástica para o capitalismo, né? Não deixa de ser uma consequência do foco absoluto na produtividade. Mas, tem um segundo mecanismo operando aí, que é o viés de confirmação atrelado à categorização social. A Cláudia precisava que o café desse certo. E para o café dar certo, ela precisava que a Gabriela fosse uma aliada. Entendi. Então, o cérebro dela rotulou a Gabriela como, tipo, amiga e parceira indispensável. E uma vez que esse rótulo é colado, a mente filtra ativamente, distorce ou até ignora qualquer informação que o contradiga.
porque reavaliar esse rótulo causaria um pânico que o sistema não tem energia para processar agora, sabe? Os olhares longos, o cérebro dela traduz como sinergia de equipe. Caramba, é um mecanismo de eficiência que virou uma armadilha letal, né? Ela abriu os portões, colocou o cavalo de Troia bem no centro da sala e ainda serviu um cappuccino caprichado para ele. Mas o problema das cortinas de fumaça é que elas dependem do silêncio. E a gente sabe que o silêncio nunca dura no ambiente de trabalho, né? A queda da Cláudia não vem de uma intuição mágica, não é um sexto sentido que despertou do nada. Vem do puro, simples e venenoso corredor de fofocas da cozinha. Uhum. É a sociologia do ambiente de trabalho em ação. Exato. Ela entra na cozinha fora de hora e pega as funcionárias no flagra. O silêncio que se instala ali é de gelar a espinha. Uma delas estava rindo sobre o jeito que ele olha para ela. E então vem aquela frase que funciona como uma guilhotina. Sabe, só faltava a Cláudia perceber. Eu sempre imaginei que a descoberta da traição em si, o ato físico ou emocional, fosse o pico da dor. Mas lendo essa cena, parece que a humilhação social destrói muito mais, não acha? E destrói, com certeza. Quando a gente fala de trauma de traição, frequentemente a gente subestima esse impacto da humilhação pública. A fofoca, em qualquer grupo social, é um indicativo de quem detém o poder da informação. E ali, naquela cozinha, as funcionárias de nível hierárquico mais baixo detinham a verdade absoluta sobre a vida da dona do negócio, entende? A Cláudia foi rebaixada de chefe no controle para, basicamente, a excluída que não sabe de nada. É bem o efeito roupa nova do rei. Todo mundo na praça sabe que o rei tá nu, menos ele mesmo. Perfeito. Se conectarmos isso com a imagem maior, a gente entende o título do capítulo. O que todos viam. Porque quando a traição é privada, o dano fica mais contido ali na arquitetura do relacionamento. Mas quando ocorre uma desconstrução violenta da realidade, nossa, quando a Cláudia sai da cozinha, vai observar de longe, finalmente enxerga aqueles sorrisos e a cumplicidade no balcão da livraria, ela não perde apenas o marido. Ela percebe que a própria vida era uma peça de teatro, onde ela era a única pessoa sem acesso ao roteiro, sabe? É uma alienação total da própria existência. Que loucura! E a ironia cruel nisso tudo é que o Marcos, de certa forma, estava vivendo um delírio narcisista bizarro ali. Duas mulheres, dedicando a vida ao mesmo espaço, orbitando ao redor dele, uma no papel de esposa que estrutura o negócio, a outra no papel de amante e funcionário indiscansável. É o ego dele sendo alimentado em dose dupla, sobre o mesmo teto, tomando café na mesma mesa. Sim, o que acaba ampliando a vergonha da vítima. Porque a vergonha que a Cláudia sente não é por ter feito algo errado, mas por ter sido feita de instrumento para a fantasia de outra pessoa. Ela sente repulsa da própria ingenuidade, o que é um reflexo super comum de internalização da culpa. E essa internalização empurra a mente para lugares muito, muito sombrios. Ela corre para o apartamento que fica ali em cima do café, com a cabeça simplesmente fervilhando. Aí ela vê o Marcos dormindo, exausto, com aquela expressão pacífica que, sério, só adiciona insulto e injúria. E a cabeça dela começa a trabalhar freneticamente, né? O cérebro dela está procurando a rachadura. Ela lembra da viagem que eles fizeram a São Paulo, ela vai revirar os controles financeiros e, pimba, ela encontra o recibo do hotel. Reserva para apenas um quarto. E a frase fica martelando na cabeça dela. Eles estiveram lá, sozinhos. É a materialização do pesadelo. Mas, olha aqui é que a coisa fica realmente interessante. E eu preciso jogar um balde de água fria nisso. Porque tem um detalhe no texto que me incomoda um pouco. A própria Cláudia pensa que não importa mais se eles haviam se beijado ou não. Então, se o ato físico não é o principal para ela nesse momento, por que o recibo importa tanto assim? Ela já não tinha visto os dois flertando lá embaixo no salão? Por que um pedaço de papel impresso de hotel tem o poder de causar um colapso tão absoluto? É só uma necessidade masoquista de esfregar a verdade na própria cara? Não, não é masoquismo, não. É a neurobiologia da resolução de conflitos agindo. A intuição, ela é nebulosa, sabe? Quando a Cláudia estava no salão olhando de longe, ela sentiu o golpe, claro. Mas a mente humana, ela foge da dor aguda através da negação. Ah, o famoso eu tô imaginando coisas. Exatamente. Ela poderia facilmente acordar no dia seguinte e racionalizar. Ah, eu estava cansada, as funcionárias são invejosas, eu vi coisas onde não tinha.
O papel impresso, ele é irrefutável. O recibo de um único quarto é a prova material de uma mentira super elaborada, de um planejamento deliberado. O cérebro dela exige uma âncora material para poder fechar a porta da esperança e da negação de vez. O papel simplesmente mata, talvez. Nossa, isso faz muito sentido. É a eliminação total da dúvida. E é justamente nesse momento, tipo, no segundo exato em que a dor atinge o pico absoluto e ela tá ali chorando sem conseguir nem respirar direito, que o telefone toca. É o advogado, trazendo a notícia de que a justiça determinou a reintegração dela ao antigo emprego no jornal, com devolução de cargos e salários atrasados. Cara, em qualquer outra terça-feira da vida dela, isso seria o auge da celebração, sabe? Fogos de artifício. Mas o que ela faz? Ela agradece com uma voz super oca, desliga o telefone, deita no sofá com a roupa do corpo mesmo e apaga. Um sono pesado. É muito perturbador ver uma vitória tão grande virar pó no ar desse jeito. E essa é talvez a ilustração mais visceral da hierarquia de necessidades de Maslow sendo destruída na prática, né? O sucesso profissional, a carreira, o status, tudo isso reside lá no topo da pirâmide na autorrealização. Mas a traição destruiu o porto seguro dela, a segurança básica, os alicerces afetivos que ficam lá na base da pirâmide. Quando a base rui, o topo simplesmente não tem aonde se sustentar. A apatia dela em relação à ligação do advogado não é falta de ambição. É um apagão geral do sistema. Exatamente. É a resposta biológica de congelamento. Sabe o famoso freeze em situações de trauma grave? O sistema nervoso autônomo da Cláudia foi tão sobrecarregado por uma quantidade de dor emocional que não podia ser processada naquele instante. Deitar e dormir exausta no sofá é literalmente o cérebro dela puxando a tomada principal da parede para evitar um colapso psiquiátrico imediato. É de cortar o coração. Mas assim, por mais que a gente queira ficar ali no sofá acolhendo a Cláudia, a gente precisa descer as escadas e voltar para o salão do café. Porque o circo lá embaixo continua, né? E a forma como os culpados agem é um espetáculo à parte. O Marcos acorda. Cobre a esposa com uma manta achando que ela está apenas cansada de trabalhar. Sente uma pontada vaga de culpa, mas, e isso é inacreditável, convicto de que não havia cruzado nenhuma linha irreversível. Como é que é possível ter esse nível de delírio? A maravilhosa e aterrorizante arquitetura do auto-engano humano. Isso levanta uma questão importante sobre como a gente se conta mentira, sabe? Sério, é audácia demais. O sujeito dorme no mesmo quarto de hotel com a funcionária, esconde da esposa, mantém uma intimidade elétrica ali diariamente, mas se convence de que é inocente. E o teatro fica ainda mais bizarro. Ele desce para o café, vai direto flertar com a Gabriela, com aquele papinho de que a gente está ficando velho. Mas aí chega o Jonathan, um cara que estava flertando com a Gabriela. O Jonathan entra, dá um beijo no rosto dela, a Gabriela endurece na hora, claramente tensa com a situação, e o Marcos? O Marcos fecha a cara, sente ciúmes evidentes e foge para a cozinha bufando de raiva territorial. É como um sonegador de impostos achando que é honesto porque nunca assaltou um banco com uma arma. Nossa, essa analogia é perfeita. O Marcos, ele utiliza o que a psicologia chama de balizamento técnico para proteger o próprio ego. Na cabeça dele, a narrativa que preserva a identidade de um bom marido depende de limites bem técnicos, tipo, nós não fomos para a cama oficialmente, ou foi só uma conversa longa. Ele compartimentaliza as emoções e ignora completamente o fato de que a energia principal do casamento dele já foi desviada inteiramente para outra pessoa. Pois é. E a chegada do Jonathan joga uma luz na hipocrisia dele, né? Joga um holofote imenso. Porque o corpo não sustenta a dissonância cognitiva sob pressão. Ele não reagiria com ciúme se a Gabriela fosse, sei lá, apenas uma funcionária e amiga, como ele diz para si mesmo. O incômodo profundo e essa fuga para a cozinha denunciam que, instintivamente, ele já a reivindicou como uma propriedade emocional dele. E note a reação da Gabriela, que é muito reveladora. Ela endurece ao ser cortejada por outro homem na frente do Marcos. Ela também sabe, mesmo sem dizer uma única palavra, que existe uma exclusividade velada ali entre os dois. É um jogo de espelhos, sabe? Onde ambos recusam a ver o próprio reflexo. Só que agora a Cláudia acordou.
E ela viu o reflexo de todo mundo. A partir daqui, a dinâmica vira um jogo de xadrez incrivelmente tenso. O Entrelinhas Café deixa de ser um ambiente boêmio e vira um campo minado. A Cláudia desce pálida, o Marcos pergunta o que aconteceu e ela, pela primeira vez na história, veste uma máscara. Ela usa a vitória judicial como escudo e diz que está triste porque a justiça mandou ela voltar para o jornal, o que significa que ela não vai mais poder ajudar no café à tarde. A vítima começa a operar na mesma frequência de ocultação dos agressores, né? Uma tática de defesa. E olha a resposta do Marcos. Ele tenta impedir. Ele diz que o café acabou de abrir, e a Cláudia ouve isso e a mente dela entra em parafuso. Ela pensa, será que ele quer que eu fique pela sobrevivência financeira do negócio? Ou ele só quer manter a vida dupla sobre o mesmo teto por conveniência? Essa é a corrosão da confiança na prática, sabe? Nada do que o Marcos disser a partir de agora vai ser recebido sem um filtro de suspeita severa pela Cláudia. Uma vez que o contrato de lealdade é quebrado na mente da vítima, até um simples bom dia se torna uma possível manobra de manipulação. E ela não para por aí. Ela vai testar o território. A Cláudia vai até o balcão onde estão a Gabriela e o Jonathan. Ela força um sorriso, aquele sorriso treinado que só quem já sentiu uma dor muito profunda sabe dar, né? E ativamente incentiva o Jonathan a conquistar a Gabriela. Ela diz, olhando fixamente para a amiga, uma hora a Gabriela vai perceber que você é o partido certo. É um teste super gelado. E a Gabriela acusa o golpe na hora. A funcionária percebe o olhar duro da chefe e, quase num instinto de defesa, desiste da esquiva e aceita sair com Jonathan no mesmo momento. Esse balé de comunicação não verbal é brilhante no texto, porque a Gabriela não é estúpida de jeito nenhum. Ela sentiu a queda abrupta da pressão atmosférica ali na sala. O sorriso da Cláudia era perfeito, sim, mas os olhos não acompanhavam. Os olhos entregam. Entregam tudo. E ao aceitar o convite do Jonathan na mesma hora, a Gabriela está tentando apagar um incêndio invisível ali. Ela está enviando a mensagem, olha, não sou uma ameaça, estou interessada em outro homem, seu marido está seguro. É puro instinto de sobrevivência social. Só que esse jogo de sobrevivência atinge o seu limite máximo na conversa final. Cláudia e Gabriela ficam sozinhas depois do fechamento. O silêncio pesa. E a Gabriela demonstra uma empatia genuína em relação ao fato da Cláudia ter que voltar ao jornal. Ela segura a mão da Cláudia com carinho e diz uma frase que é literalmente o golpe de misericórdia emocional deste capítulo. Ela diz, a gente segura as pontas aqui, a gente vai resolver isso juntas. A dissonância final. Então, o que tudo isso significa, sabe? A Cláudia passa o dia inteiro construindo a imagem de uma Gabriela fria, calculista, uma destruidora de lares de novela. E de repente, olhando nos olhos dela, ela vê preocupação real, afeto real. E isso me gera uma dúvida muito incômoda e eu repasso ela para você. A Gabriela é apenas uma atriz de nível de Oscar ganhando tempo ou ela realmente se importa com a Cláudia? Olha, essa pergunta toca na essência mais dolorosa e complexa das relações humanas, né? A resposta, por mais perturbadora que seja para quem escuta, é que ambas as coisas podem ser verdade simultaneamente. Como assim? Os seres humanos são incrivelmente capazes de carregar contradições morais chocantes. A Gabriela pode sim ter um apego emocional profundo, até romântico pelo Marcos, e ainda assim nutrir um amor e respeito verdadeiro pela Cláudia. O carinho não anula a traição, e a traição não significa que o afeto original que ela sentia pela amiga era fingimento o tempo todo. E é exatamente essa zona cinzenta que estilhaça a mente da Cláudia, né? A dor de descobrir uma pessoa puramente má é, de certa forma, mais fácil de processar. Dá para você colocar a pessoa numa caixa de vilão e simplesmente odiar. Mas lidar com alguém que sorri e realmente quer te abraçar, enquanto colabora ativamente com a destruição do seu casamento, cara, isso quebra o termômetro. Como a Cláudia vai saber quem é quem a partir de agora? Pois é, ela não vai. E esse é o custo oculto da traição emocional contínua. É a destruição da intuição da vítima. Quando a Gabriela diz, nós vamos resolver juntas, a palavra juntas deveria ser um conforto, né? Um apoio. Mas para Cláudia, isso soa como um cerco. Ela perde a confiança não apenas no marido e na parceira de negócios. Ela perde a confiança no seu próprio julgamento interno.
Ela já não confia mais na própria capacidade de diferenciar um sorriso sincero de um ataque iminente. O que é uma jornada aterrorizante se a gente recapitular a trajetória dela ao longo dessas páginas. A Cláudia começou no pico da euforia, cega pela exaustão e focada no crescimento do entrelinhas. Em questão de horas, uma fofoca de corredor puxou o tapete, jogando ela na humilhação pública. O recibo de hotel cristalizou o trauma num pedaço de papel. E aí, o episódio culmina nesse abismo de paranoia onde o toque carinhoso de uma melhor amiga se torna, um gerador de terror psicológico absoluto. É um lembrete implacável sobre o perigo da gente sacrificar a nossa presença real pela produtividade. A gente vive numa era que glorifica o esgotamento, né? Onde a virtude é trabalhar até não conseguir mais pensar direito. A queda da Cláudia, para quem está ouvindo a gente, mostra as rachaduras que esse tipo de exaustão extrema cria na arquitetura da nossa vida pessoal. Quando a gente deixa a operação do dia a dia assumir o controle do volante e acaba adormecendo no banco do passageiro, bom, a gente abre muito espaço para que a desilusão entre sorrateiramente e se acomode no meio da nossa sala. Às vezes, servindo um café quentinho com um sorriso no rosto, isso nos deixa com uma constatação muito difícil sobre a natureza das relações modernas. A questão que fica ecoando para quem acompanha esse mergulho profundo de hoje, muito além desse balcão de livraria, é o que realmente fratura a psique humana. Será que a descoberta pontual da prova física, aquele momento clássico e terrível de encontrar uma fatura de hotel e ver o mundo ruim em um segundo? Ou será que é a corrosão silenciosa de perceber que as pessoas que você escolheu para construir o seu porto seguro, na verdade, assistiam ao desmoronamento dessa estrutura por dentro, dia após dia, enquanto seguravam a sua mão e perguntavam como foi seu dia? No fim, não há escudo corporativo ou sucesso jurídico que nos proteja da nossa própria incapacidade de enxergar o que está logo ali, bem à nossa frente. Encerramos por aqui nossa análise de hoje. Fiquem atentos aos detalhes. Até o nosso próximo encontro.